Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos começando mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E antes de nós vermos o assunto de hoje, vermos o assunto que estamos estudando nesse trimestre, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe nesse dia tão especial. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, obrigado por sua graça, por sua misericórdia. Nesta manhã, Senhor, tão especial, nós rogamos a sua bênção. Rogamos, Senhor, o teu favor. Nos auxilie, Senhor, nos ajude a compreendermos a tua vontade, a ouvirmos a tua voz através da tua palavra e o melhor, Senhor, colocarmos em prática em nossa vida. Nos promova a fé e nos dá, Senhor, crescimento espiritual e maturidade para sermos fiéis ao Senhor a cada dia mais. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que vai falar sobre o Deus Filho. Os irmãos sabem que ao longo das últimas 4 lições, as lições da Escola Bíblica Dominical duram um trimestre, ou seja, 3 meses, e nós estudamos no mês de janeiro o Deus Pai, a figura do Deus Pai. Então nós estudamos esta primeira pessoa da Trindade. Agora, a partir da lição de número 5, tomará a lição 5, 6 e 7, estudaremos o Deus Filho, Jesus Cristo. E a partir da lição de número 8, estudaremos o Deus Espírito Santo. Lógico, há uma sequência por ordem de atuação bíblica, mas não há inferioridade ou sequência apenas por questão de importância de maneira alguma. Todos essas três pessoas que estudamos são um único Deus, único e verdadeiro. Então, nós iniciaremos hoje o estudo sobre a figura, a pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho. E nas últimas 2 lições do trimestre, nós estudaremos a Trindade num contexto geral e suas aplicações. Meus irmãos, os irmãos podem ver na capa de suas lições que o trimestre fala justamente sobre isso. A Santíssima Trindade. Estamos estudando o único Deus revelado em 3 pessoas eternas. Então, nós seguimos dessa forma uma lição muito didática, mas também muito profunda e importante, porque a Trindade é um dos assuntos que mais apresentam dúvidas no meio evangélico cristão. Então, os irmãos perceberão que muitas das nossas dúvidas que tínhamos com relação à Trindade são sanadas aqui, quando nós estudamos com afinco, com empenho, tiramos aquele tempo necessário para pré-estudarmos a lição. No dia da escola, nós tiramos as dúvidas, contribuímos com a aula. Com certeza, os irmãos que se envolvem, que estudam, que absorvem realmente esse contexto da lição, com certeza aqueles que têm muitas dúvidas sanadas e uma compreensão mais profunda e melhor da figura da Trindade. A dúvida, irmãos, é sempre muito verdadeira e honesta, Nós não temos na Bíblia Sagrada a palavra Trindade aparecendo, mas nós vemos essa coparticipação sempre, em alguns casos subjetiva, mas às vezes explícita, de maneira muito objetiva. Nós temos a figura da Trindade ali participando, Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Deus Espírito Santo, em suas atuações, ministérios e envolvimento com o nosso mundo humano. Então, os irmãos, como eu, louvam a Deus por esse assunto tão maravilhoso. Hoje, irmãos, a lição de número 5 vai falar sobre o Deus Filho e o nosso textual está em Mateus, no capítulo 17, os versículo 5, parte B. Nos diz assim o nosso textual: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. A nossa verdade prática nos diz que Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Então, iniciamos hoje, terminamos a lição passada, a lição de número 4, falando sobre a paternidade divina, e agora o Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesse momento, irmão, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar comigo
nas suas lições. Os editores da CPAD já disponibilizam aqui os versículos, mas também você pode abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler em Lucas, no capítulo 1, e aí nós vamos ler os versículos 31, 32, 34 e 35, e depois nós vamos lá para Mateus, no capítulo 17, os versículos 1 ao versículo 8. Então leiamos Lucas 1 e 31, nos diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora leiamos Mateus 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando como ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Meus irmãos, estes versículos, tão importantes para nossa compreensão do assunto de hoje, expõem uma verdade premente na Bíblia. Jesus Cristo, infelizmente dito por outras denominações e religiões, que o reconhecem como um grande homem, um grande profeta, a Bíblia Sagrada nos dá substanciais passagens plurais às centenas que corroboram a ideia de Cristo como o Filho de Deus, Cristo como Deus. Então, a lição de hoje tem como ideia apresentar a figura de Cristo, estudarmos sobre o Deus Filho e vermos a forma como ele revela-se de modo muito marcante aqui no episódio da Transfiguração, baseando-se nos versículos que nós lemos, né, de Lucas capítulo 1 e de Mateus capítulo 17, e também afirmando e apresentando Jesus como a segunda pessoa da Trindade, porque é plenamente Deus, é o centro da revelação divina e é o único mediador entre Deus e os homens. Então, no primeiro tópico dessa lição, nós vamos explicar sobre a concepção virginal e deidade absoluta de Jesus. Depois, no segundo tópico, nós mostraremos a centralidade de Cristo com o cumprimento da lei dos profetas. E terceiro, enfatizaremos a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. A nível introdutório, meus irmãos, a lição nos diz o seguinte: ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus. Isso é muito importante, irmãos. Parece uma afirmação comum e rasa, mas nos dias atuais é importante nós destacarmos esta nossa confissão de fé. Cremos em um único Deus. Então nós somos monoteístas. Nós não cremos que há mais de um Deus. Então, se cremos em um único Deus verdadeiro, um Deus real, o Deus único e poderoso, nós sabemos que a Bíblia apresenta em muitas passagens a figura de Deus
com características incomunicáveis, absolutas, mas também nós vemos Jesus Cristo na Bíblia Sagrada aparecendo com estas mesmas características. E nós vemos o Espírito Santo atuando, agindo, se apresentando também com estas mesmas características. Então, se nós cremos, e a lógica da Trindade é essa, se nós cremos em um único e verdadeiro Deus, e não podemos, irmãos, ver a possibilidade de uma outra crença, isso está em desacordo com o que cremos e com o que a Bíblia nos ensina a crer, automaticamente essas três pessoas da Trindade transformam-se, né? Unem-se em uma única figura, um único Deus. Então nós temos um só Deus, mas em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Olhando para o episódio da transfiguração, especialmente o texto de Mateus 17, eu farei questão de abri-lo aqui, Mateus 17 trata sobre o momento da transfiguração de Jesus. O momento da transfiguração é um dos momentos mais marcantes da revelação da glória de Deus no seu Filho Jesus. Nessa passagem nós temos Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, sendo exaltado diante de dezenas de testemunhas oculares, logicamente com a comprovação explícita do Pai. Meus irmãos, com a aprovação, né, explícita. Olhem só, nós temos um grande privilégio que talvez seja a única religião no mundo que goza deste privilégio. Nós servimos a um Deus e temos uma fé baseada em escritos sagrados que são baseados, centralizados na figura de Cristo. Um Deus que encarnou-se homem e sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão foram atos públicos. Então nós temos uma fé, ao meu ponto de vista, muito mais lógica do que muitas outras religiões. Porque nós temos, na centralidade da nossa fé, um acontecimento que é comprovável, é investigável. Automaticamente, irmãos, a Bíblia registra esses episódios, mas nós temos historiadores do primeiro século que fazem esse registro, nós temos homens e mulheres que presenciaram, foram testemunhas oculares, viram com seus olhos o que aconteceu com Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua transfiguração, ou seja, sua ascensão. Todos esses acontecimentos, irmãos, são atos públicos, comprováveis e, ao mesmo tempo, investigáveis. Por isso que o cristianismo, irmão, torna-se a religião com maior liberdade investigativa. A nossa fé é baseada também em elementos lógicos, históricos. Mas, logicamente, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, é a certeza das coisas que nós esperamos, né? Mas a nossa fé, ela é motivada pela possibilidade de investigação de um ato público, registrado e amplamente documentado por historiadores, por testemunhas oculares e assim por diante. Então nós cremos que Jesus, ele não é um personagem entre tantos outros, mas ele é o Deus que encarnou, é o Deus Filho que manifestou-se aqui na humanidade. Então, essa lição vai nos conduzir para contemplar a divindade de Jesus, visto que sua humanidade é investigável e comprovável. Então nós vamos contemplar a divindade de Jesus e a centralidade da missão redentora de Deus na figura de seu Filho Jesus. O nosso primeiro tópico vai falar sobre a divindade do Filho. Os irmãos podem pegar suas lições comigo e nós vamos aqui ver no primeiro tópico a divindade do Filho e o primeiro subtópico sobre a concepção virginal de Jesus. Olhando para o texto do capítulo 1 de Lucas, o versículo 35, nós vemos o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Este episódio, irmão, é a explicação do anjo Gabriel para Maria, a mulher escolhida por Deus para gerar a si mesmo o Deus Filho, Jesus Cristo, o Messias. E o anjo Gabriel fala: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então nós temos, olha só, irmãos, nós temos Deus
enviando o anjo para falar com Maria. Ao mesmo tempo, nós temos Deus, Espírito Santo, atuando na concepção, porque diz aqui no versículo, Deus descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Veja, irmãos, a participação da Trindade aqui de maneira clara, objetiva. Então, Jesus foi concebido dessa forma, por ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A palavra sombra aqui desse versículo 35 é a palavra do grego episkiazó, que quer dizer presença divina. Então, nós temos nesse episódio, irmão, deixa-me abrir aqui, ó, o versículo 35. Nós temos aqui na parte A, diz assim, ó. E o anjo respondeu, o Espírito, ou melhor, vamos ler do 34. Maria indagou ao anjo, como acontecerá isso? Visto que não tenho relação com homem algum, a palavra relação aqui é a palavra do grego gnosko, que quer dizer conhecer, chegar a saber, ter conhecimento, ou seja, tornar algo conhecido. Então Maria não tinha conhecimento de intimidade masculina. Então ela era virgem. E ela diz o seguinte, como acontecerá isso, visto que não tenho relação com homem algum? E o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Portanto, também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, veja, todo este versículo 35 nos mostra a ação geradora do Espírito Santo, mas também o poder de Deus envolvendo ela em sua sombra. Como eu disse, irmãos, a palavra sombra aqui é episkiazó, que quer dizer lançar uma sombra, é envolver-se. Então nós temos Maria sendo gerada em seu ventre pelo Espírito Santo, mas o poder do Altíssimo envolvendo ela. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Então, o poder de Deus envolve. A palavra sombra ou virtude também é usada aqui com a figura do Espírito Santo, a palavra dinamis ou dunamis, que é poder de Deus. Então, isso indica que naquele ato da concepção virginal de Cristo, ele foi gerado por ação do Espírito Santo e um poder de Deus. E, logicamente, nesse evento nós temos e percebemos a manifestação da Trindade. Deus Pai, o Espírito Santo e o Filho, porque o final do versículo 35 fala, né? Portanto, também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A palavra filho aqui é a palavra huios, que quer dizer um filho, ou quem está intrinsecamente ligado geneticamente. É a figura de Deus, a Trindade, manifesta num único versículo. Tá vendo, irmãos? A palavra Trindade não aparece no versículo 35, mas ela está explícita, de maneira muito clara, objetiva. Espírito Santo, poder do Altíssimo, Deus Pai e o Santo que nasceria filho de Deus, Jesus Cristo. Então nós temos num único versículo a figura da Trindade aqui manifestada. Então, nós precisamos crer, e cremos porque a Bíblia nos diz isso, que Jesus foi gerado, teve uma concepção virginal. Ele nasceu de uma mulher virgem. Por que, irmãos, isso era importante? Deus poderia ter escolhido uma mulher casada para gerar filho? Não, lógico que poderia. Ele tem esse poder, ele tem essa liberdade, ele é absoluto. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, os irmãos conseguem compreender o problema disso? Por quê? Uma mulher casada que mantém relação humana com um homem seria a primeira barreira para crer que Jesus Cristo, aquela criança que nasceria, era o Filho de Deus, era Deus. Porque, irmãos, logicamente as indagações aconteceriam. Não, ela é filha de seu pai humano, a mãe é casada. Então, Jesus Cristo precisava nascer de maneira milagrosa, já havia sido predicado, já havia sido vaticinado a respeito disso, haviam profecias, mas é uma questão lógica
que nos dá lastro para crer na figura divina de Jesus. Então, a concepção virginal era importante justamente por este propósito. A partir desse momento, nós temos então a figura de Cristo, o Deus Filho, sendo gerado. Maria responde no versículo 38, dizendo: aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Naqueles dias, Maria é engravida, e nós temos o cântico de Maria, a partir do versículo 46, quando ela exulta ao Senhor, canta e contempla a sua misericórdia e louva ao Senhor. Ela fica nesse período aproximadamente 3 meses, diz o versículo 56, e então retorna para casa. Nesse meio tempo, o anjo, o Senhor, fala com José, prepara, faz o meio campo ali para que toda a situação familiar estivesse estável, né, para que eles pudessem enfrentar em conjunto e cumprir aquele propósito, e assim por diante. Nesse momento, irmãos, do segundo subtópico, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele não torna-se Cristo agora na concepção virginal. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, ele é desde a eternidade. A eternidade, irmão, não é finita, não é imortal, que teve um nascimento e não morre. Não, a eternidade, ela existe apenas. Desde todo o passado para trás, a eternidade diz respeito ao passado, a eternidade passada e a eternidade futura. Então nós vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo desde a eternidade o único Filho de Deus e vai possuir a mesma essência que o Pai, se tornando um com ele. A palavra que aqui nós vemos em João 10, os versículos 30, ou no capítulo 14 de João e o versículo 9, a palavra falada sobre a figura de Cristo e seu envolvimento é a palavra homoousios, que quer dizer substância, essência, ter a mesma natureza. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Ou melhor, leiamos o que diz João no capítulo 1 e o versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, olha só, aqui nós temos um versículo dividido em 3 partes essenciais para falar sobre a deidade. Deidade, irmãos, é divindade. É o poder, a capacidade de um Deus. Então, por que nós cremos que aquela criança que estava no ventre de Maria era Deus? Primeiro, por sua concepção virginal, e segundo, pela deidade absoluta do Filho de Deus, registrada amplamente na Bíblia Sagrada desde a eternidade. Jesus não nasce ali com a concepção virginal de Maria. Jesus nasce, ou melhor, Jesus é Deus, então ele é desde toda a eternidade e para toda a eternidade. Então, esse versículo de João 1:1 nos diz assim, ó, no princípio era o Verbo. Então, nós temos aqui, no princípio, aqui a palavra princípio, do grego ark, ou archre, é início, origem. Então, seja, desde a origem de todas as coisas, ele era o Verbo. Está falando de Jesus. E aí nós temos a segunda parte, e o Verbo estava com Deus. Então, Jesus estava com Deus desde toda a eternidade passada e pela eternidade futura. E o final diz, e o Verbo era Deus. Então, olha só, irmãos, essas 3 partes de João 1:1 corroboram a deidade e a eternidade de Jesus Cristo Filho, porque no princípio, ou seja, desde a origem, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Irmão, se a gente trocar a palavra verbo por Jesus, importante, eu não quero entrar, irmãos, em pormenores sobre a palavra verbo, porque a próxima lição, a lição de número 6, nós estudaremos Jesus como o Verbo. Então nós vamos aprender bastante isso com profundidade. Mas a palavra verbo aqui é logos, que quer dizer uma palavra, ou seja, uma concepção, é o que alguém diz, é o dito de Deus, é um decreto. Até um escrito interessante que um filósofo grego que é chamado Heráclitos, ele usa o termo logos
para designar a razão divina ou o plano que Deus fala que coordena o universo em mudança. Então, essa palavra que vemos aqui, a palavra logos, denota a palavra essencial de Deus, o dito especial de Deus, que é Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a palavra logos se referindo a Jesus Cristo como a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. E isso é muito significativo. Então, olha só, se substituirmos em João 1:1 o verbo por Jesus, nós temos no princípio, ele era Jesus, ele era o Cristo. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Percebam, irmãos, que aqui, nesse versículo, nós temos explicitamente, claramente, a deidade, ou seja, a divindade de Jesus exposta a nós. Nós temos o verbo que vem ao mundo, porque o versículo 14, né? A continuidade do texto diz, né? Ele estava no princípio ao lado de Deus, por ele todas as coisas foram feitas, e nada do que se foi feito se fez, e assim por diante. E aí no versículo 14 nós temos, e o verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo sempre foi da eternidade passada e sempre será Deus, a deidade de Cristo. Mas nós temos aqui, irmãos, Jesus se fazendo carne, mas logicamente não deixando de ser Deus, porque ele possui duas naturezas nesse momento. Então Jesus Cristo, até mesmo este Deus Filho, estando na humanidade encarnado como homem, ainda assim tendo natureza carnal e humana, não deixou de ser Deus. Sua natureza divina não foi de maneira nenhuma esgotada ou aniquilada. Ele era Deus. Então ele se faz carne e uma única pessoa com duas naturezas. Então essas duas naturezas não podem gerar confusão, não podem gerar mudança, divisão ou separação. O Concílio de Calcedônia, lá em 451 d.C., já decide isso, né? Jesus tinha o seu lado verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele coexistia com as duas naturezas. Certo, irmãos, sobre a deidade absoluta do Filho, Jesus é Deus. E por fim, do primeiro tópico, os atributos divinos de Jesus. Aqui, irmãos, mais uma vez, nós temos elementos que corroboram a ideia de Jesus como Deus. Por quê, irmãos? A Bíblia Sagrada, em diversas passagens, principalmente no Novo Testamento, mostram Jesus possuindo características, ou seja, atributos, que só são apresentados como atributos divinos, de Deus. Automaticamente, se são atributos incomunicáveis de Deus, se Jesus os possui, Jesus é Deus. Mas de uma maneira lógica, que cremos que Jesus é um Deus, é o nosso Deus, é o único Deus. Então, terminando esse tópico da divindade do Filho. Quais são esses atributos? Ele tem eternidade, ele é eterno, como Deus Pai, ele é imutável, ou seja, ele não muda em seu ser ou em seu caráter, ele é onipresente, ou seja, ele está presente universalmente. Nós temos sua onisciência, porque Jesus conhece todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos. Jesus é onipotente, ou seja, não há nada impossível para ele, ele tem todo o poder, e assim por diante. Então, crer Jesus como Deus é vital para uma vida cristã, porque a palavra cristã vem de Christos. Então, nós cremos na figura de Cristo e cremos que ele é Deus, porque não podemos negar que a Bíblia atribui a ele características que só são atribuídas a Deus. E aqui encerramos o nosso primeiro tópico. Meus irmãos, esta primeira parte da lição tinha a intenção de mostrar argumentos essenciais para crer na divindade do Filho. Então nós só relembramos a concepção virginal de Jesus, a deidade absoluta, ele é Deus, e os atributos divinos que também se apresentam em Cristo Jesus. O resumo desse primeiro tópico diz que a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. Meus amados, nós
entramos então no segundo tópico, a centralidade do Deus Filho. Nesse momento, irmãos, nessa segunda etapa da nossa lição, a nossa intenção, como já falamos anteriormente, é mostrar a centralidade de Cristo como o cumprimento da lei e dos profetas. Irmãos, nós perceberemos nos tópicos 1, subtópicos 1, 2 e 3, a glória sobrenatural de Jesus, o testemunho da lei e dos profetas e a aprovação divina. O tópico anterior fala sobre argumentos, aspectos que comprovam a divindade do Filho. Agora, a nossa intenção, irmãos, a intenção da lição é mostrar a centralidade de Deus Filho. Por que Cristo é figura central da Bíblia Sagrada e nessa dinâmica da salvação ele apresenta-se como uma figura essencial e central. Então, o primeiro tópico, a glória sobrenatural. Pedro, Tiago e João, lá no versículo 17, no versículo 1 do capítulo 17 de Mateus, eles acompanham Jesus até um alto monte. Nesse momento, Jesus vai transfigurar-se diante destes seus discípulos. A Bíblia fala naquele episódio, se os irmãos quiserem abrir comigo aí, Mateus capítulo 17 e o versículo 1, fala assim, 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte sozinhos, a sós. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E de repente aparecem Moisés e Elias, conversam com Jesus. E Pedro toma a palavra. Olha Pedro aí, né, irmãos? Sanguíneo, né? Tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele falava, Pedro, uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, ou deem ouvidos a ele. E os discípulos, ouvindo isso, caíram-se de bruços, tomados de grande medo. E Jesus aproxima eles, toca eles, e diz, levantem, não tenham medo. E eles levantam os olhos e não veem mais nada a não ser Jesus. E ali eles descem do monte, Jesus pede para que ele não conte, ninguém conte aquela experiência até que ele morresse e ressuscitasse. E os discípulos falam, olha, então por que os escribas afirmam que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus diz, de fato Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então os discípulos compreenderam que ele se referia a João Batista. Até aqui, irmãos, nós temos o episódio da transfiguração. Então nós vemos aqui o verbo transfigurar. A palavra transfigurou-se ou transfiguração é a palavra do grego metamorfo, que quer dizer transformar-se em outra forma, transmutar, transfigurar. Ou seja, Cristo teve sua aparência transformada e brilhava com o brilho divino aqui. Uma nota importante, na transfiguração, que está registrada nos evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles evangelhos que retratam histórias similares, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos aqui Pedro, Tiago e João sendo levados ao monte e Jesus tendo a sua aparência alterada, revelando a glória divina. Esse evento, irmãos, ele é tão significativo porque mostra a natureza de Jesus como Filho de Deus. Então a transfiguração tinha uma simbologia muito importante, porque mostra uma transformação espiritual que inclusive os crentes experimentam quando se tornam mais semelhantes a Cristo. Então Jesus teve sua face transfigurada, porque o seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornam-se brancas como a luz. E aí nós temos Deus falando, esse é meu filho amado em quem me comprazo, então dê ouvido. Na ocasião presente, Jesus vai revelar temporariamente, de maneira muito parcial, àqueles 3 discípulos, a sua natureza divina, a sua glória divina,
com uma aparência resplandecente. Devia ser uma luz muito forte, irmãos. Não conseguimos imaginar, mas nos colocamos, né, imaginando que maravilhosa deve ter sido a visão de Pedro, Tiago e João ao contemplarem Jesus com uma glória tão grande em sua natureza divina ao ponto de alterar sua aparência exterior, né? Ficar com uma aparência resplandecente. Então, nós temos ali a confirmação das uniões da natureza carnal e humana de Jesus e da natureza divina em uma só pessoa. Então, aqui nós temos a divindade de Jesus sendo revelada aos seus discípulos e a nós, está registrado na Bíblia Sagrada, para a nossa compreensão também, e nós temos ali a certeza. O testemunho da lei e dos profetas. Quando eles estavam no monte, aparecem Moisés e Elias, como os versículos que nós acabamos de ler. Essa aparição de Moisés e de Elias não foi, irmãos, o que alguns afirmam, né? Olha, está aí, tá vendo? Aqueles que defendem a conversação com os mortos, né? A invocação de espíritos, eles usam esse versículo, irmão, como base para confrontar, né, a visão bíblica disso. Eles falam, não, Jesus também conversou com os mortos, invocou espíritos de pessoas mortas, e usam esse termo, né, falando, olha, tá vendo? O versículo 3 fala, e de repente ele aparecem Moisés e Elias e conversam com ele. Mas perceba uma coisa, irmãos, a aparição de Moisés e Elias não é um contato com mortos, mas é um ato divino que carrega um sentido escatológico muito profundo. Moisés aqui, irmãos, representa a lei que Deus deu ao povo, a lei dada à nação de Israel, que era a mediação da antiga aliança. Deus tinha a lei como mediadora entre si e o povo naquele momento. Então a lei era a antiga aliança, era o que legislava a vida do povo hebreu. Então a presença de Moisés ali era uma representação da lei que conversa com Cristo. Então falando como a lei aponta para Cristo. E aí nós temos Elias, que representa os profetas, que são os símbolos, né, da proclamação profética de Deus para o povo. Se o sacerdote eram os ouvidos, o profeta era a boca de Deus para o povo. É eles quem traziam, né, as regras e orientações, a visão divina para o povo. Então, os profetas aqui, simbolizados por Elias, a aparição de Elias mostra os profetas que tanto anunciaram a vinda do Messias. Esses dois personagens, ou essas duas testemunhas, ou figuras simbólicas, né, representam que Jesus era, até aquele momento, o tema central de toda a Bíblia Sagrada, de toda a vida espiritual da nação de Israel. Então nós temos ali Moisés representando a lei, Elias representando o profeta, e ambos comunicando com Jesus, demonstrando simbolicamente como a lei apontava para Cristo e os profetas que vaticinaram a respeito de Cristo, apontando para Cristo, também da mesma forma. Irmãos, como é maravilhoso estudar a palavra de Deus, né? Um episódio tão emblemático, tão misterioso, né? Quase místico, que é a transfiguração. Agora, numa compreensão mais simples, entendemos. A intenção de Cristo, naquele episódio de Deus, era mostrar a centralidade de Jesus Cristo Filho. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Cada figura cultual, cada figura sacerdotal, a própria estrutura da Bíblia, a divisão de capítulos e versículos, num outro momento podemos abordar isso. Nós temos o meio da Bíblia, se contar de trás até o final, do começo até o final, em capítulos e versículos, o meio da Bíblia é um versículo que aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento, sua organização, toda essa dinâmica do Antigo Testamento, o período da lei, aponta para Cristo. Os profetas profetizaram apontando para Cristo. Vaticinaram a respeito de Cristo. Então, este episódio da transfiguração, porque no Novo Testamento nós já temos a figura de Cristo. Tanto que os evangelhos recebem esse nome porque falam do evangelho de Cristo Jesus. Ele é a Boas Novas. Então, todo o Novo Testamento é Cristo o centro. Isso é muito nítido, mas o Antigo Testamento também.
Então nós temos Moisés e Elias aparecendo nesse momento da transfiguração, na intenção divina de ilustrar como a lei e os profetas apontavam para Cristo. Cristo é o centro. O ato salvador, redentor de Cristo é o centro do propósito divino ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Então, a aprovação divina do Pai. Aqui nós encerramos esse episódio da transfiguração, vendo a transfiguração atingindo o seu clímax, que é o versículo 5, a parte B. Enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem luminosa envolve ele, e dessa nuvem uma voz diz: ó, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deem ouvidos a ele, ouçam ele. Então, nós temos aqui a apresentação de uma voz audível do próprio Pai, vinda da nuvem, que é símbolo da presença de Deus, ecoando palavras já proferidas lá atrás no batismo de Jesus por João Batista. Está registrado no capítulo 3 de Mateus, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Aqui, mais uma vez, este é meu filho amado em quem me comprazo. Essa repetição é intencional. Nós temos aqui o Pai confirmando: Jesus é o Filho eterno. Ele não é um ser humano dotado de poder, um grande profeta, um grande pastor, um grande pregador. Não, ele é o meu filho amado. Então a palavra aqui, filho, é gerado, é quem tem a mesma carga genética. É para Deus dizendo: esse sou eu sou Deus, eu estou aí como filho também. E aí nós temos a voz do Pai numa afirmação da centralidade de Cristo. Por quê? Ele fala: ó, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e dei ouvidos a ele. E a ele ouvi, ou ouçam ele. Então, nós temos nesse segundo tópico, irmãos, a intenção e a clareza da centralidade de Deus Filho, a centralidade de Cristo, de maneira muito clara. Por fim, irmãos, entramos no terceiro e último tópico, que nos apresenta o objetivo de enfatizarmos a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Aqui, meus irmãos, nós temos tranquilidade acerca disso. Por quê? Muitas denominações que são chamadas pseudo-cristãs e algumas religiões que não são cristãs colocam até a figura de Deus como central de suas crenças, mas descredibilizam ou até descreem da figura do Filho Jesus. Então nós temos a própria religião do judaísmo, crendo em Deus Pai, em Yahvé, mas não crendo em Jesus como Messias, Salvador, Remidor, o intermediador entre nós e Deus. Então, todas essas denominações e religiões que não creem no Filho não são cristãs e automaticamente correm um sério risco, porque a Bíblia diz que o caminho para a salvação é Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo, o Deus Filho. Então, crer em Cristo é critério essencial para a salvação. Por isso que nós temos aqui a apresentação de Jesus como nosso Redentor. O Filho é a revelação suprema de Deus. Então pense assim comigo, irmão. Ao longo do Antigo Testamento, Deus relacionou-se com a humanidade de muitas formas e graus diferentes. Então nós temos Deus falando através dos patriarcas, da tradição familiar. Nós temos Deus apresentando-se através de manifestações gloriosas, como a Moisés, por exemplo, da sarça ardente, redemoinho de fogo, uma nuvem, e etc. Nós temos Deus falando, se relacionando dessa forma. Nós vemos Deus agindo através de milagres e maravilhas, feitos poderosos, ou através de profetas, de sacerdotes, de reis, Deus mostrando seu poder, sua glória dessa forma. Mas todas as aparições, todas a forma que Deus usou para relacionar-se com o homem no Antigo Testamento eram incapazes de mostrar quem Deus é na sua realidade. Então nós temos todo o Antigo Testamento apontando para uma revelação divina parcial e, de certa maneira, insuficiente. Basta ver o método sacerdotal do Antigo Testamento, que cobria parcialmente e temporariamente os pecados, mas era insuficiente para resolver essa questão do pecado
sacrifício de animais, sangue, ofertas, esse sacrifício era limitado, era insuficiente, não cobria de maneira plena e completa o pecado do povo, ao ponto de eles precisarem fazer isso anualmente ou numa periodicidade menor. Mas nós temos, então, depois do Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento, a vinda de Cristo, o Messias. Jesus é a revelação de Deus. É Deus mostrando-se para a humanidade da maneira mais perfeita possível, através da encarnação dele mesmo. Então, por isso que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Nós temos aqui no Antigo Testamento apresentações parciais, apresentações limitadas de Deus, mas nós temos depois um Deus apresentando-se de maneira completa e plena através de seu Filho, Cristo Jesus, o Messias de Deus. Então nós temos, irmãos, aqui essa convicção. O Filho é a revelação suprema. Era a melhor maneira de Deus mostrar-se para a humanidade. Encarnando-se homem, ele mesmo sendo Deus. A exclusividade de Cristo na redenção, como eu disse anteriormente, irmãos, é um ponto central da Bíblia Sagrada. Nós cremos que toda a Escritura aponta para Cristo e que Cristo não pode ser considerado meramente um profeta. Não, eu já ouvi dizer isso de algumas pessoas que são de outras religiões. Não, Cristo foi sim um grande homem, foi um general de Cristo, foi um homem de muita fé, um profeta, um homem à frente do seu tempo, um homem de muita espiritualidade. Todos esses nomes e termos não se referem ao Cristo que a Bíblia revela e que nós cremos. O Cristo de Deus, Deus Filho, que é nosso Deus, único e verdadeiro. Então, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por que ele é o único mediador entre Deus e os homens? Porque, como eu disse, irmãos, até então, todo sacrifício, toda oferta, toda tentativa de vida que o homem fazia era limitada, era parcial, era incapaz de revelar plenamente a glória de Deus. E era insuficiente para se salvar. O homem poderia matar quantos animais fossem, derramar litros e litros de sangue, fazer ofertas das mais nobres possíveis. Isso agradava a Deus? Agradava, mas de maneira parcial e não plena. Ainda estávamos com uma dívida impagável. Por que nós precisamos crer em Cristo? E Ele é o caminho para a salvação. Porque somente o sacrifício de Cristo foi definitivo e autossuficiente para pagar o preço que devíamos a Deus, por conta de nossos pecados. Eu, como ser humano, irmãos, em meus pecados, poderia, irmão, oferecer muito sacrifício. Eu poderia dar minha esposa como sacrifício, poderia dar meus filhos, poderia me sacrificar, poderia morrer, queimar, dar animais, fazendas, bens, frutas, todas essas coisas cobririam parcialmente. Nenhuma está à altura da transgressão que cometemos quanto à justiça de Deus. Mas havia um sacrifício perfeito. Havia uma fórmula, uma forma perfeita de Deus manifestar-se e pagar esse preço, seria entregando a si mesmo. Por isso que Cristo é figura exclusiva de redenção. Porque só o próprio Deus, dando a si mesmo por sacrifício de nossos pecados, e o sangue de Cristo sendo derramado pagaria o preço que o pecado nos impôs. Então, meus irmãos, não temos salvação sem intermediação de Cristo Filho. Por fim, irmãos, um aprendizado pela nossa experiência, mostrando que a revelação da glória do Cristo ressurreto é também um evento pedagógico para os discípulos, né? Porque aquela experiência fortalece eles para um futuro sofrimento por Jesus. Mais tarde, Pedro vai reconhecer esse episódio como uma evidência incontestável da majestade de Deus, falando ainda da transfiguração. Por fim, meus irmãos, lemos a conclusão da nossa lição, que nos diz assim: a doutrina de Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Isso parece redundante, né, irmãos? Não pode ser fé cristã
se a centralidade não estiver em Cristo, né? Não somos cristãos se não cremos em Cristo. Por isso, tome muito cuidado, meus irmãos. Faço aqui um apelo a denominações, que na verdade são outras religiões, que se aparentam serem cristãos e não são. Não creem verdadeiramente no Cristo revelado pela Bíblia Sagrada. Não são cristãs. Tomemos esse devido cuidado. Sua glória, sua divindade, a sua missão redentora vão revelar o coração do Pai e o agir do Espírito Santo. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração e ouvi-lo e segui-lo em obediência e reverência e gratidão. Então, meus irmãos, louvamos a Deus por isso, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus, e caminhemos para o encerramento da nossa lição. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa que nós ouvimos nessa manhã. Eu tenho certeza que você, como eu, pôde absorver uma boa parte da porção da palavra de Deus e ficamos gratos pelo Senhor abençoar-nos com este professor, com esta aula neste dia. Meus irmãos, estamos caminhando para o término da nossa aula, mas antes eu quero fazer um convite especial aos meus irmãos e irmãs que nos acompanham, estudam conosco aqui na EBD online, que nos façam uma visita. Nós temos os nossos templos, nossas igrejas, aqui em Matão, o nosso templo sede, aqui na Vila Guarani. Nós temos cultos toda terça, toda quinta-feira e também aos domingos. Nós temos dois cultos ao domingo, né? Às 17h30 e às 19 horas. E nas igrejas, nos bairros da nossa cidade, são 12 ao todo aqui em Matão. Nós temos igrejas nas cidades circunvizinhas de Dobrada, Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Taiaçu, Taiúva. E em todas essas igrejas, e aqui em Matão, você pode cultuar também de semana e aos finais de semana também. Além disso, em todas as nossas igrejas, nós temos ao domingo pela manhã a nossa escola bíblica dominical. É o mesmo conteúdo que estudamos aqui, mas os irmãos terão o prazer de compartilhar a companhia da igreja, dos irmãos. Lá você pode levar suas crianças, seus filhos, netos. É uma grade curricular completa para atender todas as idades, com os nossos professores, professoras, pastores, enfim, toda a igreja. Então, será um prazer recebê-lo. Todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, em todas as nossas igrejas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Também, meus irmãos, nós que amamos a Escola Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, bem como a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, enviar o seu dízimo para o sustento da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também a abençoar a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus tem reservado bênçãos para os irmãos que decidem assim contribuir. Deus abençoe você grandemente. Pois é, meus irmãos, chegamos ao término da nossa lição de hoje. Nós agradecemos a Deus, a todos os irmãos e irmãs, professores, alunos que compartilharam esse tempo conosco, mas importantíssimo, vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar em gratidão ao Senhor pelo ensino dessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, por sua misericórdia. Nós louvamos a Ti, Senhor, por ter feito presente e nos ter dado, Senhor, a oportunidade de estudar a Tua palavra. O melhor, Senhor, que nós podemos fazer é colocar em prática, não somente crer, mas viver este ensino. Dai-nos, Senhor, uma porção da Tua graça, da Tua misericórdia e nos ajuda, Senhor, a sermos a cada dia melhores e honrá-lo a cada dia mais. Nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical. Os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.